Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre a morte do Papa Francisco. Infelizmente, o Papa Francisco veio a óbito hoje cedo, hoje dia 21 de abril, cedo. A causa da morte ainda não foi divulgada, mas acredita-se tem a ver com os problemas pulmonares que ele estava tendo. Desde o início de fevereiro deste ano, ele teve internado por muito tempo, melhorava, depois piorava de novo, melhorava de novo. Na Páscoa, na Semana Santa, ele chegou a participar de algumas atividades, chegou a aparecer no domingo de Páscoa. Infelizmente, ele veio a falecer hoje pela manhã. Muito triste isso, meus sentimentos aí a todos os católicos, a todas as pessoas que admiram o Papa Francisco, os familiares, enfim. E agora, o que acontece? Essa notícia foi sugerida por Eu Era o Laster do Mundo de Beckham, Peter vai de jatinho para a COP30 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu não escondo de ninguém, eu tenho algumas discordâncias com relação a alguns pontos políticos do Papa. Discordei principalmente da defesa que ele fez do Lula e do esquerdismo do mundo. Discordei no momento que ele apoiou a Palestina e a Rússia durante essas guerras que estão acontecendo. Ele agiu como um habilitador de terroristas e ditadores da pior espécie. Mas a verdade é que isso são diferenças pequenas. Ele certamente queria fazer o melhor, buscava fazer o melhor, estava fazendo o que acreditava ser o melhor para a Igreja Católica e para todo o mundo, né? Uma pena a morte dele, realmente um ponto muito sensível, né? Bom, e o que acontece agora, né? O Vaticano deve anunciar agora às 3 horas da tarde a causa da morte dele, então a gente vai saber o que ele morreu exatamente, muito embora a gente saiba que deve ser a complicação lá da infecção que ele teve no pulmão, né? Mas também espera-se que será anunciado os procedimentos, como é que vai ser o velório, como é que vai ser o enterro, todo o procedimento do sepultamento dele, né? Depois disso deve ser chamado o conclave para eleger o próximo Papa, né? Então a gente tem aqui no UOL o que vai acontecer agora. Os ritos serão seguidos à risca, evidentemente, tem uma série de ritos que são seguidos, foram estabelecidos lá pelo Papa João Paulo II em 1996, já tem a constatação oficial da morte do Papa. O cardeal Carmelengo, que é um auxiliar direto do Papa, ele é quem meio que controla o Vaticano nesse meio tempo, né? E os aposentos papais são lacrados, você tem a notícia, enfim. Agora vai ter a organização do funeral e do sepultamento. O Papa Francisco pediu para ser sepultado com um caixão comum e coisa e tal, isso é sepultado no próprio Vaticano. Bom, vai ter o funeral e depois disso vai ter a preparação para o conclave, que deve acontecer aí em algumas semanas, né? E o conclave é que vai eleger o novo Papa. Quem são os candidatos? Tem alguns nomes que estão sendo cotados, mas eu quero ressaltar para vocês que tipicamente os nomes que aparecem como candidatos a Papa muito raramente são efetivamente escolhidos Papa. Tá meio que uma tradição deles que se um nome começa a ficar muito popular, esse nome não ganha, né? Então, entre os cotados aqui, mas a gente não sabe, pode ser que aconteça. Tem muita gente querendo um Papa italiano de novo, faz muito tempo que não tem Papa italiano, né? O João Paulo I foi o último Papa italiano, João Paulo II era polonês, o Benedito XVI era alemão, o Bergoglio é argentino, né? Então, ou seja, há muito tempo que não tem um Papa italiano, talvez seja o retorno para a Itália agora. Aqui, ó, uma figura central seria o Pietro Parolin, que é uma pessoa que teria essa possibilidade, um papa bem tradicional, um papa mais conservador. O Zuppi, Matteo Zuppi, que é o arcebispo de Bolonha, também da Itália, seria outro que teria uma possibilidade muito grande. Pier Battista Pizzaballa, que hoje é o patriarca latino de Jerusalém. Ele lidera a Igreja Católica no Oriente Médio, mantém um perfil conciliador com textos complexos, então uma outra pessoa que tem um perfil muito interessante. Enfim, tem vários outros papas aqui, vários outros cardeais que podem ser chamados, né? Tem 2 brasileiros nessa lista, né? O Leonardo Steiner e o Sérgio da Rocha, que seriam 2 brasileiros com possibilidade. Eu acho pouco provável que seja um brasileiro, tá? Porque
acabaram de eleger um argentino, né? Ou seja, o último Papa foi argentino, botar um brasileiro agora, não sei, acho pouco provável. Tem aqui os cardeais brasileiros que podem ser Papa. Tem vários que podem ser Papa. Lembra que, como eu falei, os nomes que despontam como favoritos raramente são eleitos, né? Mas tem o Odílio Scherer, de 75 anos, ele pode ser Papa ainda, o Raimundo Damasceno de Assis, o João Braz de Avis, enfim, tem um grande nome, um grande número aqui, ó, o Sérgio da Rocha, que eles chamam que eles dizem que tem mais possibilidade, né? O conclave ainda está relativamente distante ainda no tempo, né? Bom, tem algumas curiosidades, né? Está circulando por aí uma profecia de São Malaquias, tá? São Malaquias foi um santo que existiu da Igreja Católica e que, segundo dizem algumas pessoas, teria feito uma profecia que depois do Papa Celestino II, que foi Papa em 1143, haveriam mais 112 papas e depois acabaria a Igreja. Ou teria o fim do mundo, talvez, né? Enfim, e com isso o Papa Francisco seria o último Papa, ele é justamente o 12º Papa depois do Celestino II, né? Mas isso daqui já foi descartado, né? O Quintessência explicou aqui muito bem, a profecia de São Malaquias não passou de uma tentativa furada de eleger um candidato a papa no conclave do ano de 1590 e botaram tipo uma previsão de quais seriam os papas, como se o São Malaquias tivesse previsto isso lá atrás, mas na verdade foi escrito mesmo em 1590. Ou seja, é lorota. A profecia errou, não foi nenhum desses papas que eles previram que tomou posse, então isso daqui também é lorota, isso daqui não ignore. Na Idade Média, vocês sabem, era muito comum falsificar documentos, muito difícil comprovar a legitimidade de qualquer coisa, né? Então isso aqui não quer dizer nada, não vai ser o último Papa, vai ter o conclave, vai eleger outro Papa e vida que segue, né? Bom, uma coisa curiosa, né? O Papa nunca se recuperou do encontro com a Janja, né? Lá no início de fevereiro, a Janja se encontrou com o Papa, ele ainda estava bem naquele momento, mas logo em seguida ele foi internado e a partir daí ficou em hospital esse tempo todo. Quando ele saiu do hospital agora, ele teve um encontro com o Vance. O J.D. Vance se encontrou com o Papa também. E aí, meu amigo, aí o Papa não aguentou mais, cara. Duas Janjas visitando o Papa, não tem jeito. Aí o coitado do Papa, coitado do Santo Padre, foi descansar, né? Que coisa triste. Esse pessoal, eu vou te falar uma coisa. Primeiro a Janja brasileira, depois a Janja americana. Putz.